Bom dia, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esta aula especial. É uma alegria recebê-los aqui, é uma alegria tê-los aqui junto comigo para conversarmos sobre este tema tão importante que é a respeito da história da igreja. Fico muito feliz pela confiança, pelo carinho de vocês em ter disponibilizado um espaço do seu tempo para me ouvir um pouquinho. Aqueles que não me conhecem, né, meu nome é Edmilson, eu tenho 27 anos, moro aqui no Rio Grande do Sul, em uma cidadezinha chamada Taquara, bem próximo de Gramado. Eu sou professor de História, sou professor de Filosofia e Sociologia, né, na área, vamos dizer assim, na escola normal, na escola formal, mas eu sou formado em História, sou mestre em História e também especialista na área de História da Igreja, né? Sou conferencista, palestrante, talvez algumas pessoas me conheçam também aí das palestras que comecei a realizar ao longo do final do ano passado, do segundo semestre do ano passado, e eu acho que poucos sabem a minha história, e aqueles que já me ouviram falar já devem saber, mas como um historiador, um aluno do curso de História, chegou a estar aqui, né? Chegou a estar a se tornar um historiador e especialista em História da Igreja. Muitas pessoas vêm me perguntar, mas aonde você aprendeu isso? Da onde você tirou isso? Que faculdade você fez? E tudo mais. A questão é que eu entrei na faculdade por volta de 2011 e como o bom aluno da faculdade, você acaba sendo muito influenciado. Eu nunca deixei de ser católico, mas em 2011 eu acabei sendo influenciado pelo meio aonde eu estava. Para vocês terem noção, no ano de 2013 eu estava militando naquelas manifestações pelos 20 centavos, as manifestações que ocorreram lá na região do Vale dos Sinos. Participei de uma manifestação, estava com aquele ímpeto, aquela vontade de lutar, aquela uma coisa assim que é muito manipulada, né? É uma vontade de mudar o mundo, como se você conseguisse fazer aquilo através de uma revolução, através de um movimento. Mas enfim, acabei sendo totalmente influenciado por isso, ao ponto de eu querer mobilizar o movimento da jovem que eu participava para ir para as manifestações, para lutar pelos tais dos 20 centavos, contra a corrupção do Brasil, contra a perseguição, contra a opressão do oprimido. Vejam só, 2013, neste mesmo ano, deparei-me então com, o, com vários acontecimentos, né? Acabei conhecendo o Padre Paulo, que eu não conhecia, e fiz aquele curso dele, Marxismo Cultural. De lá acabei fazendo vários cursos dele, acabei me deparando também com o professor Olavo e muitos outros professores e conteúdos e tudo mais. E isso fez com que eu abrisse a minha mente e eu percebesse que tudo aquilo que eu escutei ao longo da minha formação, desde o ensino médio, desde o ensino fundamental a respeito da história da igreja, na verdade tinha algum problema. Eu sempre gostei muito de história. A minha primeira graduação não era para ser história, era para ser filosofia, mas enfim, fiz história. E o que ocorre é que eu comecei a perceber que aquelas histórias a respeito da Inquisição, aquelas histórias de que a igreja teria vindo aqui e destruído a cultura indígena, isso é muito falado dentro das universidades de história, que a igreja tinha sido a causadora de muitos males no mundo, e que acabou fazendo com que eu continuava católico, mas era aquele católico assim, mas a igreja errou, agora ela mudou, agora ela é diferente. Porém, quando eu me deparei com toda esta percepção, foi ampliado o meu horizonte e eu percebi que, na verdade, o que eu estava fazendo, era um engano. Eu comecei a reler
todos os fatos e percebi que a história da igreja é muito diferente daquilo que falo. A história da igreja, ela é muito mais bela, muito mais profunda, muito mais verdadeira quando você vai atrás dos fatos. Você percebe como as pessoas elas estão te enganando, como as pessoas elas estão transformando a sua cabeça, fazendo de você alguém que poderia ser um grande católico, né, vão acabando aos poucos tirando a sua fé. Mas isso eu acredito que não seja nem por querer, é apenas o meio, porque o professor, ele aprendeu assim com seu outro professor, que aprendeu assim com seu outro professor, que leu lá o tal livro que fala as baboseiras que são proferidas e compartilhadas aí. Então, isso fez com que eu, em 2016, iniciasse um curso presencial com o objetivo de ajudar os paroquianos lá da minha cidade para falar a respeito da história da igreja, que antigamente morava na cidade de Portão, uma cidade bem próxima de São Leopoldo, onde sou natural. E desde esse período, então, eu comecei a ensinar as pessoas sobre a história da igreja, a ensinar as evidências a respeito da igreja, a ensinar aquilo que estava totalmente ao contrário do que era apresentado na escola, porque é impressionante. A história ela é totalmente deturpada, a história ela é totalmente revisada e ensinada através de um viés ideológico, seja ele o viés ateu, seja ele um viés marxista, seja ele um viés iluminista, liberal, enfim, sempre a história da igreja ela é vista dentro de uma caixa que é aquela caixa da história negra, aquela caixa onde o professor ele sempre traz uma curiosidade especial e nessa curiosidade especial ele detona a igreja. E o que acontece? Na verdade, isso é produto de uma perseguição que ocorre no Ocidente, que é uma perseguição incruenta a nós católicos. Nos outros países do mundo, como China, como Irã, países muçulmanos, países comunistas, os cristãos estão sendo perseguidos, os católicos principalmente estão sendo perseguidos de forma cruenta. Mas nós estamos aqui anestesiados, não fazemos nem ideia que isso acontece, porque aqui no nosso país, no Ocidente, há uma perseguição incruenta, uma perseguição cultural contra nós católicos, uma perseguição que quer, digamos assim, nos matar por dentro e não chegar e vir cortar não o nosso pescoço, mas sim cortar a nossa vontade, cortar o nosso amor, cortar a nossa fé à Santa Igreja. E a história, ela acaba sendo um meio, porque imagina, desde o 6º ano a criança, ela vai sendo colocada alguns pontos. O primeiro deles é que Deus talvez não exista. Então, a criança fica, nossa, mas meus pais sempre me ensinaram que Deus existe e de repente agora talvez Deus não exista. Ou eles vão fazendo vão colocando depois disso vários pontos ao longo da história, sempre tentando menosprezar aquilo que a igreja fez. A questão é que o grande problema do mundo é que o mundo ele negou a igreja, o mundo afastou a igreja de quem ela era. Eles pegaram a sociedade e disse, tchau igreja, nós queremos seguir sozinho. E isso começou a acontecer quando ocorreu no século XVI a Revolução Protestante. Naquele momento da história, foi já a crise ela já tinha se iniciado no início do século, em meados do século XIV, porém no século XVI é quando nós temos as primeiras ações reais daquela crise que estava interna, que agora se torna externa, que foi a Revolução Protestante, que foi o Renascimento, que foi quando a sociedade daquele mundo europeu disse não à igreja e sim a Cristo. Sociedades inteiras que sempre foram católicas, que surgiram a partir do catolicismo, como Inglaterra,
como o Sacro Império Romano Germânico, como a própria França, começaram de repente a usar de uma nova fé que pudessem negar aquilo que eles queriam da igreja. Então, os ingleses se transformam anglicanos, os alemães se tornam luteranos, depois Calvino pega uma parte da França, a região dos Países Baixos, que foi uma região cheia de ducados, onde a igreja sempre ensinou e converteu os povos nórdicos que viviam ali. Os países nórdicos, a Finlândia, a Suécia, enfim, os países da Noruega, países daquela região que agora eles estão todos se tornando protestantes, né, naquele período, século XVI, e ali foi o primeiro não. Logo depois, no século XVII, no século XVIII, em 1789, a sociedade ela dá mais um não, que foi a Revolução Liberal, foi a Revolução Francesa, que disse não a Cristo e sim a Deus. Uma espécie de Deus que agora pode estar em qualquer lugar, uma espécie de Estado laico, na qual ele não precisa representar um Deus. Ele é apenas, Deus é estudo, Deus é tudo. Agora, o Cristo eu acho que esse não é Deus, esse eu acho que é uma representação, é uma invenção, como alguns professores de história tentam dizer. Porém, na verdade, aquilo acabou sendo um grande não que a sociedade inteira acabou dando, porque isso foi espalhado para o mundo inteiro. Aquele espírito, aquela ideia laical foi espalhada para o mundo todo. E o mundo acabou dizendo mais um não. O não o não a Cristo e o sim a Deus. Vejam só, primeiro foi não à igreja, sim a Cristo, agora não a Cristo, sim a Deus. A grande questão é que o mundo cai em um mundo totalmente antropocêntrico e individualista, que isso vai cair em mais um outro não, em mais uma revolução, que vai ser a Revolução Comunista, que pega então e diz agora não a Deus, não ao próprio Deus, porque Deus não existe, porque o que importa é a busca material. A religião, na verdade, ela é um ópio do povo, que ela deve ser apagada, ela deve ser esquecida. Ela só serve na sociedade para fortalecer a própria estrutura econômica local. Então, Deus, na verdade, ele não existe. E um ateísmo começa a surgir a partir do final da década do século do século XIX, início do século XX. Isso é ampliadíssimo a partir da Revolução Comunista. O ateísmo começa a se tornar um grande, como é que eu posso, uma grande moda na Europa, nos Estados Unidos, e que depois começa a cair também nos países da África e da América, nos países da Oceania. Vejam que foi uma sequência de nãos que vai fazendo com que a sociedade ela pareça que está sempre caindo. O primeiro, não à igreja, sim a Cristo. Depois, sim a Cristo, não a não a Cristo, sim a Deus. Depois, não a Deus, sim ao homem. Então a sociedade ela se torna ainda mais antropocêntrica, ela se torna ainda mais materialista, ela se torna cada vez mais uma sociedade que não quer a igreja, que não quer Deus, que não quer nada que venha desse viés religioso. E infelizmente na década de 60, esse não ele é ainda mais ampliado quando a sociedade ela pega e diz não ao próprio homem. E surge então aquilo que o João Paulo II vai categorizar, vai conceituar na sua encíclica Evangelii Vitae, aonde ele chama a cultura da morte, uma cultura, uma estrutura política, social, econômica e cultural que visa promover a morte, que visa promover a destruição do ser humano, o aborto, a eutanásia, o gênero, a luta contra a família, tudo vem em peso a partir da década de 60. Isso tudo é fruto do quê? Fruto de um primeiro não, que foi o não à igreja. Isso fica evidente, mas fica evidente quando nós olhamos em um panorama mundial
como que as guerras elas foram se dando ao longo do tempo. Para vocês terem noção, antes da igreja já existia projetos de domínio mundial, projetos de sociedades que queriam dominar o mundo. A primeira delas foi os assírios, um povo que ficava na região ali da Síria, da Turquia, que iniciou um processo de dominação mundial. Porém, esse grupo ele foi dominado posteriormente pelos babilônicos. Os babilônicos eles foram, na verdade, o primeiro grupo a tentar dominar o mundo, mas logo perderam para os assírios. Porém, eles dão um contra-ataque e dominam os assírios por um bom tempo, dominando todo aquele mundo conhecido do Oriente Médio, da região da Mesopotâmia, até a Turquia, chegando até uma parte da Península Arábica, se tornando assim o maior império que já existiu ao longo do tempo. Porém, depois dos babilônicos vieram os persas, que se rebelaram dos próprios babilônicos, algumas regiões, e então dominaram os babilônicos, dominaram todo mundo que estava ali. E subiram ainda mais, eles quiseram dominar toda a Europa. E esse povo, então, ele vai diante da Europa para dominar e se depara com um primeiro pequeno povo que era a Grécia. E impressionante, de uma forma impressionante, 1 milhão de soldados que são mobilizados para essa guerra, ainda com elefantes, com vários animais de guerra que eles prepararam para a guerra, cavalaria, embarcações. Os gregos acabaram conseguindo vencer este grupo, vencer esses persas. Tem a famosa luta dos 300, ali foi uma das batalhas, né, as famosas guerras médicas, que foram as guerras entre a Pérsia e a Grécia. Os gregos vencem, os gregos depois vencem e contra-atacam os persas e dominam em cerca de 10 anos tudo aquele mundo conhecido, sendo liderados pelo grande Alexandre Magno, que era aluno de Aristóteles e tinha perguntado para seu mestre o que ele deveria fazer para dominar o mundo. E o seu mestre então o ensina e ele acaba seguindo fielmente aquilo e dá certo, né? Aristóteles, para vocês perceberem que ele era um grande conhecedor até mesmo da arte estratégica, da arte da guerra. Bom, o que acontece é que depois surge na Península Itálica um outro grupo chamado os romanos, que fazem um domínio ainda maior, um domínio tão grande que nunca na história teve um período onde um povo teve uma expansão territorial tão forte como naquela, tão grande como naquela época, e nunca dominou durante o mesmo período, mais de 1000 anos de domínio de um império sobre várias regiões do mundo. Vejam só o que foi ocorrendo, cada vez pior o nível do controle mundial. A questão é que durante o Império Romano, já no seu final, nos seus últimos 500 anos, 400 anos, surge a Igreja. Surge a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele funda uma igreja. Ele pega um grupo de pessoas, aprofunda a doutrina judaica, dizendo que aquilo que Moisés havia feito, ele tinha feito no mínimo, porque o povo ainda tinha um coração duro e assim mesmo eles interpretaram Moisés errado. Então Jesus vem e aprofunda, ele reensina aquilo que Moisés ensinou e cria então a religião católica. Jesus Cristo, ele não morreu judeu. Jesus Cristo, ele fundou uma igreja, que foi a Igreja Católica. E nessa igreja que ele cria, nessa igreja que ele institui em cima de Pedro, porque Pedro, ele foi o primeiro líder. Por que Jesus escolheu Pedro? Porque Pedro foi o primeiro dos apóstolos a perceber que Cristo não era apenas o Messias, o Salvador, mas era muito mais do que isso. Ele era o próprio Deus, ele era o Verbo, ele era a palavra que havia se feito carne e habitado no meio deles. Os apóstolos, eles não tinham entendido ainda.
Você pega o Evangelho de São João e você vai vendo como como Jesus foi ensinando eles e dizendo: vocês ainda não entenderam, né? Permaneçam na minha palavra, escutem a minha palavra, né? Acreditem na minha palavra. E os apóstolos não dando certo, não dando certo, não dando certo. Quando já fazia um pouco mais de 2 anos, perto de 3 anos, que Jesus vinha ensinando, ele pergunta então aos apóstolos quem ele é, e daí os apóstolos ainda não entenderam. Alguns diziam: o Senhor é Elias, o Senhor é João Batista, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. E daí Pedro diz: não, o Senhor é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro, ele acordou, Pedro ele percebeu que Cristo era o Verbo, que Cristo era o próprio Deus. E o próprio Deus vira para Pedro e diz: você acreditou nas minhas palavras. E por isso o seu nome agora não será mais Simão, mas será Kefa, será pedra. E sobre ti eu edificarei a minha igreja. E então Jesus pega e dá uma missão a esses apóstolos, que é: ide e ensinai tudo aquilo que vos preguei. Veja, ide e ensinai tudo aquilo que eu vos preguei, disse o Cristo, e não ele: ide e ensinai tudo aquilo que Moisés ensinou. Então, vejam, se ele fosse judeu, ele teria ficado com aquilo que Moisés havia ensinado. O que Cristo queria é que os judeus inteiros se convertessem ao catolicismo, que é a fé verdadeira, que é a única fé fundada por Cristo, pelo próprio Deus, pelo Deus que se fez homem. É a única igreja. E vejam o que acontece. Os apóstolos, eles pegam e eles vão ensinar os povos. E eles começam a converter cada um deles, começam a alterar a realidade de cada um deles, começam a mudar o mundo. E o mundo se torna diferente. É impressionante, mas o mundo se torna totalmente diferente. Aquelas brigas, aquelas lutas por controle mundial desaparecem. Na verdade, a igreja, a igreja não, essas guerras, elas permanecem na Península Arábica quando surgem só no século VII os muçulmanos. E então, naquele momento, surge um outro plano de controle mundial, que é o Califado Internacional. Então, os muçulmanos começam a se expandir da Península Arábica, dominam todo o norte da África, sobem para a Península Ibérica, até se depararem com um católico, Carlos Martel, que impede os muçulmanos de entrar e dominar a Europa inteira. Do outro lado, eles vão expandindo para onde era a região Pérsia, né, e se deparam com a Índia e com o Império Mongol que ficava lá. E toda uma parte do mundo se torna muçulmana, um controle mundial. Porém, na Europa isso não tem. Na Europa nós não temos projetos de controle mundial. Nós não temos projetos no qual o mundo buscava, ali surgiu um império que queria se dominar o mundo. Na verdade, nós estávamos separados em pequenos feudos que estavam ali se organizando. E vejam só, aqueles feudos, aquelas nações, aquelas sociedades que eram bárbaras, elas acabam se tornando católicas, acabam sendo civilizadas, se tornando civilizadas, e assim surgem nações. E aquelas guerras que existiam no mundo antigo desaparecem durante mais de 1500 anos. Não existe nenhuma guerra daquelas. Ai, Denilson, mas e as cruzadas? As cruzadas, elas foram uma resposta ao projeto de domínio mundial dos muçulmanos, que queriam dominar o mundo inteiro. E chegou um momento no qual aqueles que não querem estar sob o domínio do outro precisam se defender. Precisam também pegar em armas. Precisam defender aquilo que os forma. Então foi isso que os europeus fizeram. Foram se defender de um projeto de domínio mundial. Que eu vou comentar logo depois aqui, gerou uma das coisas mais impressionantes da nossa história. Como católico, um milagre que é impressionante, que é inegável.
Enfim, vejam só a alteração. Ah, Edmilson, mas na Idade Média ocorreu a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos já está no final da Idade Média, já um pouco da decadência, mas é entre duas nações, não há um projeto de domínio mundial. Vejam só o que aconteceu. Logo depois disso, depois que ocorre a Revolução Protestante, a sociedade ela começa a voltar com aquele espírito antropocêntrico, com aquele espírito político absolutista. Então volta com a Guerra dos Sete Dias, depois vem as guerras napoleônicas, onde Napoleão ele começa a expressar um outro plano de domínio mundial. Isso desaparece, é feito lá uma tentativa de acordo, que é o Congresso de Viena, onde eles vão determinar que a gente não vai fazer guerra por equidade. Ninguém pode ter arma, ninguém pode ter mais armas do que o outro, porque senão isso já vai ser critério para guerra. E é exatamente isso que acontece. A Alemanha na Primeira Guerra começa a se formar antes, vai lá então e acontece a Primeira Guerra como resposta das outras nações para tentarem atacar a Alemanha. Claro, tem todo aquele processo, mas das influências foi esse movimento. Depois, na própria Alemanha, aparece um novo projeto de domínio mundial, que é o próprio Hitler, que tenta expandir e dominar o mundo. E a única instituição, vejam só, a única instituição que não vai ceder ao Hitler é a Igreja Católica. As universidades se entregarão, os meios de comunicação se entregarão na Europa, as outras nações se entregarão. Porém, a Igreja foi a única instituição que se manteve firme, condenando os atos de Hitler e de Mussolini. Vocês devem, quem não acredita, pegue e veja os discursos de Natal que Pio XII falava. O rádio do Vaticano, a fundação do rádio do Vaticano, e o que Pio XII falava no rádio, condenando as ações. Então vamos dizer que a igreja apoiou Hitler. Na verdade, a igreja queria o fim de tudo aquilo, porque o produto daquilo foi um não anterior. Por quê? Porque todos os projetos de domínio mundial, eles não são seguidos pela virtude. Então todos os projetos de domínio mundial se tornam ditaduras. A única instituição no mundo, prestem bastante atenção, no mundo, que exerceu um processo de domínio mundial, não político, não econômico, não militar, mas sim educacional, foi a Igreja Católica na Europa durante a Idade Média. E o que ela fez? Ela ensinou a virtude. E por ela ensinar a virtude, não havia ditadura. Os povos eram livres. A Igreja ensinou. A liberdade religiosa na Idade Média, tá? Era nos países católicos, era uma coisa impressionante. O cara podia estar lá e ter a sua religião. O judeu podia estar lá e ter a sua religião. Vai ser judeu na Idade Média, lá no Califado Muçulmano, para ver o que acontece com você. Lá não tinha liberdade religiosa. Lá não tinha Inquisição, não tinha nem processo jurídico lógico. Eles já pegavam e matavam. Quando o judeu ia para a Inquisição, o inquisitor fazia a primeira pergunta para ele. Fulano, você foi à missa que dia? O judeu respondia, olha, eu não vou na missa, eu sou judeu. Ah, você é judeu? Então me perdoe, eles fizeram uma acusação errada. Pegava o cara que tinha acusado o judeu e dizia, olha cara, esse cara é judeu, você não pode achar que ele é um herege, porque ele guarda o sábado, porque ele não come carne de porco e tudo mais. Ele é judeu. A Inquisição salvou os judeus na Idade Média. Então, todo esse tipo de informação não é colocada dentro da história. Só que a gente percebe que isso faz muito mais sentido. Faz mais sentido porque a igreja ela foi fundada por evidências. A igreja foi feita pelo próprio Deus. Senão isso não tinha ocorrido. Senão a conversão de povos não teria ocorrido. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo perceber isso? E mais, a igreja ela é tão fundada por evidências porque o próprio Cristo ele deixou evidências.
O Santo Sudário, ele é uma das maiores evidências da existência de Jesus Cristo, que é inegável. Quantos estudos foram realizados pela NASA, quantas comprovações históricas, fatos de que aquilo que está ali, naquele material, não é pintado, não é feito por uma pessoa humana, mas só pode ter sido transpassado por uma energia que se compara a uma energia nuclear. Vejam que coisa impressionante, que coisa impressionante. Depois, né, no Santo Sudário, né, nós temos uma outra comprovação histórica das ações que Deus fez no mundo. Nós temos o Santo Sudário, ele é muito maior do que a própria cruz de Cristo, para representar que o Santo Sudário, que a ressurreição é maior do que a crucificação. E nós conseguimos perceber a mesma coisa com a casa de Nossa Senhora. Vejam só, no meio das cruzadas, em 1291, quando as cruzadas elas ganham ali um dos maiores momentos que os muçulmanos eles retomam a cidade de Jerusalém, destroem com todas as coisas, destroem todas as igrejas, acabam com todas. Depois vai ter a resposta na terceira cruzada. Mas os muçulmanos retomam, destroem tudo. E milagrosamente, anjos, como se passassem um laser, e cerram a casa onde Nossa Senhora vivia, onde Nossa Senhora teve a anunciação do Verbo, que o Verbo se faria carne. E ela é levada para uma cidade na Itália chamada Loreto. Vejam só, por que que isso aconteceu? Por que que os anjos pegaram a casa de Nossa Senhora? Por que que eles não pegaram outro local? Por que eles não pegaram um local onde Jesus nasceu? Por que, de fato, a casa de Nossa Senhora? Ai, gente, isso aí tudo é mentira, isso é invenção. Primeira coisa, a casa é feita de um granito, de uma pedra que só existe na Palestina. Não existe em nenhuma região da Itália, da Europa, aquela pedra. Como é que eles fariam uma casa daquele jeito? Segundo, como você vai construir uma casa sem base, sem fundamento? Você vai levantar as paredes, vai botar o telhado e o telhado vai ceder. E a casa vai cair, não vai ter fundamento. Não vai ter força para aguentar o peso do telhado. Como vai ser distribuído? Terceiro, a madeira usada dali é madeira de cedro, que não existe essa árvore na Europa. É só no Oriente Médio. A maneira que foi feito o barro, uma espécie de sedimento de cimento, os materiais usados são materiais, a terra, tudo são materiais da Palestina. A medida que está lá, a maneira que está cortada a casa que fica lá em Loreto, se você ir até a Palestina, em Nazaré, você vai lá ver e você vai ver que encaixa perfeitamente as duas partes. Então não tem como você chegar e dizer, não, isso é uma invenção do homem. Não, isso aí é um fato. Isso aí é uma comprovação histórica do maior evento que ocorreu no mundo. O segundo maior evento, o primeiro foi a ressurreição, o segundo foi a anunciação do Verbo. Muito mais do que o nascimento de Jesus foi a concepção de Deus dentro do ventre de Nossa Senhora. Nossa Senhora teve que ter uma fé gigantesca ao ponto de o próprio Verbo se fazer carne. Veja, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz que quanto mais a sua fé, mais coisas você vai acontecer. Então, se você tiver a fé de um pequeno grão de mostarda, você vai poder dizer para uma montanha, saia, e essa montanha vai sair, como fez Gregório Dalmaturgo no século IV. Agora, Nossa Senhora, ela teve uma fé tão grande, mas tão grande ao ponto de que a união hipostática, homem e Deus, se formaram dentro do seu ventre ao mesmo tempo. Gente, prestem atenção nisso.
Tá? E isso é uma evidência histórica do fato narrado nos evangelhos, o qual não pode ser negado, e Deus quis conservar isso, tanto é que enviou seus próprios anjos para um fato inexplicável. É inexplicável o que acontece. Então a igreja, ela é formada por evidências. Deus veio ao mundo. Deus se encarnou um homem. O Verbo se fez carne. E ele fundou uma igreja. Uma igreja que buscou mudar o mundo. Infelizmente, a partir do século IV, nós caímos em uma grande decadência mundial. Então volta ao paganismo, volta ao antropocentrismo. Deixa eu botar aqui na câmera esse aqui, né? O paganismo, o antropocentrismo, volta à imoralidade. Vocês vejam que no mundo antigo as pessoas achavam que os deuses eram árvores, os deuses eram o sol, eram a lua. E hoje as pessoas acham que o Deus é a terra. Vejam que o paganismo ele retornou. As pessoas são antropocêntricas, não são teocêntricas. Elas não colocam Deus como centro da vida delas, mas sim elas mesmas. E isso só gerou destruição. Veja o exemplo das guerras que eu dei anteriormente. Vocês conseguem perceber isso? Tá? Vai tocar um sino aqui, que ele acaba tocando de hora em hora, então ele vai atrapalhar um pouco. Mas, enfim, a imoralidade, a visão imoral que a sociedade tem, ela retorna a partir disso. Então percebam que o fim da cristandade, o fim, que isso se deu principalmente no século XVI, mas essa crise já é anterior, a gente pode explicar o que ocorreu no século XVI demonstrando tudo isso, né? O que fez com que a Revolução Protestante acontecesse. E a gente percebe que há aí tudo um grande problema, que é o quê? Que é negar aquilo que Jesus Cristo fez, a própria Igreja Católica, né, meus amigos? Enfim, então, vejam só, tá? Tudo isso que aconteceu foi produto de que a Igreja não queria seguir a vontade de Deus, a sociedade não queria seguir a vontade de Deus. E daí várias atrocidades vão acontecendo. E essas atrocidades são relidas ao longo da história como coisas boas, como coisas positivas. A gente não tem como numa aula aqui de 40 minutos, 45 minutos, aprofundar todas as coisas, mas eu queria nessa aula dar um chamado de atenção a você, para que você acordasse, para que você deixasse de ser enganado, como ocorreu comigo. Porque todo o conteúdo que está aqui, que eu estou comentando aqui, ele é muito mais aprofundado em um curso especial que eu fiz para você que quer deixar de ser enganado, para você que acabou caindo nessas ideias. Eu perdi muitos amigos por causa de professores universitários. Eu perdi amigos que tinham uma fé, um ardor no coração, um amor a Jesus, que eu me impressionava. E daí esse fulano vai para a universidade, dá um ano, e o cara volta com um pensamento totalmente desnorteado, sem noção. E eu ficava impressionado com isso, mas o que é isso? Por que isso acontece? E eu percebo que é falta de informação, é falta de conhecimento, é falta de evidência, é falta de comprovação. Então, meus amigos, eu criei um curso chamado Deixe de Ser Enganado. Conheça a verdadeira história da igreja, para que você de fato pare de ser enganado. Neste curso eu vou abordar muito mais, de uma forma muito mais profunda, com argumentos, com contrapontos daquilo que é apontado, com fontes bibliográficas muito vastas. Todos esses principais pontos que são atacados. Então, será que Jesus foi uma invenção? É o primeiro ponto, onde eu mostro que Jesus, ele existiu de fato, como eu estou falando aqui para vocês, que a igreja existiu de fato. Ela é vista historicamente. É só a gente tirar um pouco daquela visão minúscula e ampliar a nossa visão.
É a primeira coisa. Depois eu mostro numa segunda aula como foi a conversão dos povos ao longo da história. Depois eu comento o que foi a Idade Média, desconstruindo totalmente tudo aquilo que você de fato escutou no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, na faculdade a respeito de uma das maiores épocas da nossa história. E que foi a melhor época que a Europa viveu na sua história. Vocês não tenham dúvida do que aconteceu. Lá tudo é abordado, você vai vendo, analisando cada um dos pontos. Depois eu falo da Inquisição, o que foi verdadeiramente a Inquisição, que foi um tribunal que deu um movimento jurídico à humanidade e que graças a Deus não se que graças a Deus teve a Inquisição, porque se não tivesse Inquisição, não sei o que seria da sociedade, juridicamente falando. Juridicamente falando, para vocês terem noção, o que foram as cruzadas verdadeiramente. Os males da Revolução Protestante. E por que a Revolução Protestante? São cada um módulos que existem dentro do curso. Depois eu comento, então, por último, a evangelização da América. Desconstruindo aquelas informações que os jesuítas vieram aqui para destruir a fé, que os jesuítas vieram aqui e obrigaram os indígenas, como os jesuítas vão obrigar os indígenas, era um ou dois jesuítas cuidando de 1000 indígenas, como foram as reduções jesuítas que chegou a ter 5.000 índios, 6.000 índios para 10 jesuítas. Como que a igreja controlava a mente das pessoas? E lá eu vou afirmando. Tudo isso está nesse curso. Um curso que foi feito para você, que quer conteúdo, que quer ter informação para não perder a fé, não perder o amor a Jesus Cristo, poder contrapor o seu professor, contrapor o seu amiguinho ateu, contrapor aquele amigo protestante que vem dizer um monte de asneira. E principalmente salvar almas, porque a verdade ela salva, a verdade ela liberta. E a gente precisa conhecer a verdade, a gente precisa colocar ela no coração. Jesus diz que quem conhece sua palavra guarda ela no seu coração. E nós precisamos conhecer a verdade, colocá-la no nosso coração, guardá-la no nosso coração, decorar, né? Decorda, colocar, guardar no coração, porque depois nós vamos poder usar isso para ajudar as pessoas, ensinando a verdade. Então, meus amigos, esse curso ele foi feito para você que quer algo novo, que quer algo diferente. Agora, se você acha que o curso ele vai representar um gasto, que o curso ele você não consegue perceber a grandiosidade deste curso, que você não consegue perceber o que está inserido ali, então esse curso não é para você. Você que não entendeu, você que não é católico, você que não percebe a realidade onde nós estamos, você que não entendeu os problemas que estão ocorrendo no mundo, esse curso não é para você. Eu já peço para você já ir embora daqui, porque esse curso é para quem percebeu o que está acontecendo, quem quer educar o seu filho e evitar que ele seja doutrinado na escola, que ele seja corrompido na escola, quem quer ajudar os seus amigos, quem quer ajudar a si mesmo. Si mesmo. Esse curso foi feito para você. Entenderam, meus amigos? O curso ele foi feito para você. Além de todos esses módulos, dessas aulas, você vai ter mais um bônus contando a história de todos os santos da igreja. Todos os santos não, mas dos principais santos, os santos que todos os católicos deveriam conhecer. Então lá está Santo Antão, Santo Inácio, tá? São Francisco, de uma maneira que você nunca ouviu. Eu vou colocar ainda mais uma aula, esse curso ele vai sendo colocado por volta de sempre 2 meses, a aula de um santo, de 2 a 3 meses, a aula de um santo específico. O próximo santo vai ser Santa Francisca Romana, uma mulher mística, casada, mãe de 9 filhos, e que via Nosso Senhor Jesus Cristo, que enxergava os anjos, que tinha uma experiência mística de oração com Deus. Vejam só o tamanho da grandiosidade do que é a nossa história, Então, vai ter um curso bônus sobre os santos, vai ter um curso bônus
a respeito de toda a história, como ela deve ser ensinada, uma introdução daquilo como você deve ensinar a Idade Média para os seus filhos. E além disso, eu vou estar gravando uma aula especial para você que está adquirindo o curso agora, falando sobre Pio XII, já ia canonizar Pio XII, sobre Pio XII e toda a relação dele com a questão do nazismo, desconstruindo toda a ligação entre a igreja e as ideologias do século XX, o que a igreja fez diante do comunismo, o que a igreja fez diante do nazismo, o que a igreja fez diante do fascismo. Tudo isso vai ser afirmado, o que a igreja fez diante do liberalismo econômico, do capitalismo, que perdeu aí a sua realidade. Então tudo isso vai ser colocado dentro deste conteúdo. Tudo isso vai ser colocado para você. Além disso, você vai ter acesso à área de membros, você vai ganhar um e-book e você vai ter acesso a uma das melhores plataformas de cursos, que é a plataforma do Hotmart. E você vai ter contato diretamente comigo, onde eu vou poder tirar as suas dúvidas. Porque o objetivo desse curso Deixe de Ser Enganado não é apenas dar aula a vocês, mas é tirá-los da enganação. Então, se você tem alguma dúvida, eu vou comentar, eu vou estar sempre falando com você. E se caso for um tema muito importante, gravarei aulas respondendo todas as dúvidas. O curso ele está custando atualmente cerca de R$400. Ele custa tudo isso R$400. Mas durante 7 dias, a partir de hoje até a semana que vem, então 7 dias, este curso vai estar por R$127. Você pode dividi-lo em até 12 vezes de R$10,58. Quem não tem R$10 por mês para ter um dos conteúdos mais importantes, mais sólidos a respeito da história da igreja? Não há nada na internet como este curso. E que você terá acesso por R$10. Por R$10 por mês, você terá acesso a este conteúdo e muito mais, porque ao longo do ano serão incluídas ainda mais aulas, mais temas polêmicos, e você terá acesso a tudo isso. Um curso que estava por R$400, que agora custa menos de R$10, e que você pode, menos de R$10 por mês, e que você pode ter acesso. Basta sair daqui e ir para a página de venda. Você pode ter acesso, e em 7 dias, se você não gostar do curso, se você achou que tem uma coisa errada, eu te devolvo diretamente todo o dinheiro, porque eu não quero o seu dinheiro, eu quero que você aprenda. Eu quero que você conheça a verdade. Eu quero que você possa ajudar a sua família. Por isso eu estou disponibilizando tudo isso. Então, você vai ter acesso a tudo isso por menos de R$10. Você me ajuda com isso, com os R$10 seus. E eu te ajudo dando o conteúdo mais sólido que tem a respeito da história da igreja. E se caso você achar que não, eu devolvo seu dinheiro. Devolvo seu dinheiro, porque o que eu quero é ajudar as pessoas. Então você tem duas opções. Ou você tem acesso a este curso que vai te dar informações sólidas, a preparação aí de mais de 7 anos de estudos que eu venho desenvolvendo, ou você vai dedicar um tempo inteiro da sua vida tendo que ler, tendo que recolher informação, tendo que juntar fonte, tendo que transformar, buscar evidências, onde eu posso te apresentar tudo ali prontinho, preparado, onde você terá acesso a esse conteúdo. Então, o que você precisa fazer agora, você que tem interesse, você precisa, depois que terminar a aula, ir para a página de vendas lá, e lá você vai ter as informações inteiras do curso, tudo aquilo. Você pode parcelar em até 12 vezes, e ali você vai conhecer, você terá acesso ao maior conhecimento de história da igreja que existe na internet. Certo, meus amigos? Então, retomando, você vai ter acesso a um conteúdo totalmente novo, seguindo desde o momento de Jesus Cristo até os nossos tempos atuais, tendo aulas sobre cada um desses módulos, para que você conheça
profundamente a sua história e pare de deixar de ser enganado. Você vai ter um acesso a um curso bônus falando de todos os santos que você deve conhecer, que são desconhecidos ou que são comentados de uma maneira totalmente deturpada, como o próprio São Francisco de Assis, que é politizado. Você vai ter acesso a um conteúdo para educar os seus filhos. Você vai ter um conteúdo para poder debater com o seu professor, com os seus amigos, com aquele protestante. Você vai ter um conteúdo que vai fazer com que você ame e tenha ainda mais fé que a Igreja Católica é a única igreja fundada por Jesus Cristo. Tudo isso você terá acesso por menos de R$10 por mês. Se eu fosse você, então, agora eu sairia daqui e iria para a página onde está lá disponível as vagas do curso. As inscrições são limitadas, elas vão ficar apenas por 7 dias. 7 dias e depois fecha o carrinho e você não pode ter mais acesso. Por quê? Porque eu quero atender as pessoas de uma maneira bem pontual, sabendo cada uma das suas questões. Depois disso, o curso ele vai voltar ao preço original, que custa mais de R$400. Então, não percam tempo. Se eu fosse você, eu faria isso, exatamente, porque no meu período, na minha época, não tinha nada disso. Não tinha canal do YouTube, não tinha site na internet. Eu tive que ir recolhendo de um monte de lugar, de livro, de site, de curso ali, de curso lá, e tive que juntar tudo isso para poder trazer um material conciso, para ajudar você naquilo que é preciso. Tá certo, meus amigos? Esta é a nossa aula. Eu fico muito feliz por você ter estado aqui comigo por mais de 50 minutos, era para durar aí por volta de uns 40, mas enfim, eu agradeço muito a você que está aqui, e Deus abençoe você, Deus conduza você, e tenha fé que a nossa igreja é a única igreja fundada por Jesus Cristo e ela tem uma história bela, ela tem uma história verdadeira, ela tem uma história boa. Porque a igreja ela foi fundada por Deus, então ela não faria aquilo que é feio, ela não faria aquilo que era mal, ela não faria aquilo que é mentiroso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço aí, Deus abençoe, rezem por mim e espero revê-los lá no curso com um conteúdo ainda maior a respeito da história. Fiquem com Deus.